Olá, saudações! Somos alunos do curso de Bacharelado em Enfermagem do Unifacema, primeiro período. E o nosso grupo, da qual estamos realizando essa atividade, é composto por mim, João Gabriel, Jadiele Luísa e Pedro Araújo. Por meio destes, estamos gravando este vídeo para falar sobre as patologias dos tecidos ósseos, cartilaginosos e muscular. Bem, falaremos as características patológicas desses tecidos ósseo, cartilaginoso e muscular, destacando as condições das doenças, a osteoartrite, osteoporose e as distrofias musculares. Como essas doenças afetam a integridade e a função desses tecidos, Os riscos, sintomas e cuidados que devemos ter. Portanto, acompanhemos ao longo deste vídeo. Irei inicialmente falar sobre o tecido cartilaginoso. Bem, o tecido cartilaginoso é uma forma especializada de tecido conjuntivo de consistência rígida. Ele desempenha essa função de suporte dos tecidos moles, reveste superfícies articulares onde absorve possíveis choques e facilita o deslizamento dos ossos nas articulações. A cartilagem é essencial para o nosso desenvolvimento e o crescimento ao longo da vida uterina e depois, a partir do nascimento, pois, com os demais tipos de tecido conjuntivo, o tecido cartilaginoso contém células condrócitos e abundante material extracelular que constitui, assim, a matriz. Outra patologia é a artrite reumatoide. Essa doença inflamatória crônica autoimune afeta as membranas sinoviais, fina camada de tecido conjuntiva de múltiplas articulações, nas mãos, punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos, pés, ombros e a coluna cervical, e órgãos internos como pulmões, coração, rins, dos indivíduos predispostos. A progressão do quadro dessa doença, da artrite reumatoide, está associada a deformidades e alterações das articulações que podem comprometer os movimentos. Pois bem, ela geralmente afeta as mulheres, mais as mulheres do que os homens, entre os 50 anos de idade e 70 anos, e podem se manifestar em ambos os sexos. Algumas patologias causadas no tecido cartilaginoso é a artrose. A artrose é um processo degenerativo que produz dano progressivo na cartilagem das articulações, bem como a desintegração das superfícies ósseas. Essa cartilagem é causada por células especializadas em uma matriz intercelular produzidas por essas células formadas por fibras de colágeno rodeadas de ácido hialurônico. E a partir do desenvolvimento da vida, já ali depois da fase adulta para a fase dos 60 anos de idade, por esse intermediário, acontece que essas distrofias no tecido cartilaginoso e acabam que aconteçam essas patologias nesses tecidos e culmem nessas distrofias, como a artrose. Outra patologia são as chamadas hérnias de disco. Ela é composta por vértebras em cujo interior existe um canal por onde passa a medula espinhal ou nervosa na coluna vertebral. Entre cada vértebra, cervical, torácica ou lombar, estão os discos intervertebrais, estruturas que formam um anel constituídas por tecido cartilaginoso e elástico, cuja função é evitar o atrito entre uma vértebra e outra,
para assim amortecer o impacto. E essa doença é causada quando já está se desgastada esses anéis. E assim, com o tempo e o uso repetitivo, facilita a formação dessas hérnias de disco na coluna. E acabam que esse problema fica mais frequente na região lombar ou cervical, por serem as áreas mais expostas aos movimentos durante o avanço da idade e que suportam mais carga, né? Dentre as patologias causadas nos tecidos musculares, temos a síndrome de Duchenne, que afeta principalmente a função muscular das mulheres. Também a rabdomiólise, que é a necrose celular patológica dos músculos, que resulta em lesões. A miastenia grave, uma condição que causa debilidade no músculo. A miosite, inflamação dos músculos, causando dor e rigidez nos mesmos. E a esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que afeta a função muscular. Dentre as patologias causadas no tecido ósseo, temos geneticamente a fragilidade do mesmo. Também a osteogênese imperfeita. Essa osteogênese imperfeita afeta principalmente a matriz óssea e pode causar deformidades graves. E também a mineralização, que podem levar a diversos problemas de saúde. Olá, saudações. Eu me chamo Pedro Araújo, sou acadêmico do curso de enfermagem e vim falar um pouquinho aqui sobre a osteoporose, o que é, como funciona, gente. Pois é, a osteoporose é uma doença que afeta principalmente os ossos, afetando o desenvolvimento dele e tornando mais fácil, mais propício para fraturas, deixando o osso poroso, que é um osso oco, um osso vazio, sem nada. Ah, Pedro, mas essa doença, o que é a causa dessa doença? Como é que ela funciona? Ela causa assim, o que é que ela afeta? Sabemos que é os ossos, mas como ela afeta? Pois é, gente. O que causa a doença da osteoporose é principalmente a falta de duas células, que é a célula osteoclásticos e osteoplastos, que são as células responsáveis pelo funcionamento ali do osso, a célula responsável por deixar o osso bem, podemos dizer, deixar o osso bem. Então, sem essa célula, ocorre isso. Agora, qual é o seu fatores de risco? Quais são as pessoas que são propícias a ter essa doença? Gente, as características de pessoas que são muito propícias a ter essa doença: idade avançada, histórico de familiar, menopausa precoce, baixo peso corporal, tabagismo, o uso excessivo de álcool, a pessoa ser sedentária. Isso tudo facilita o desenvolvimento da doença no corpo da pessoa. Tudo facilita, gente. Mas quais são os sintomas, Pedro? Eu faço isso, eu bebo muito. Será que eu já tenho essa doença? Quais são os sintomas dela? Gente, os sintomas de osteoporose, elas não aparecem, ela é uma doença silenciosa, então ela não aparece de uma vez. Passado o tempo, aparecem as características que é de osteoporose, que são dor nas costas, a perda de altura, podemos dizer, outro sintoma. Além da baixa estatura, temos também o corpo encurvado, o formato do corpo meio para baixo e a fratura fácil do osso. A pessoa toma uma queda que não é uma queda grave e já tem uma fratura de um osso. Então, esses são os sintomas dessa doença, gente. Pedro, mas essa doença tem tratamento? Tem tratamento, sim. E o tratamento dela requer o quê? Gente, o tratamento dela envolve combinações de medicamento, mudança no estilo de vida e fisioterapia. Como assim, combinações de medicamento? Medicamento cálcio, muito cálcio, para quê? Para o fortalecimento do osso, para um tempo futuro, você não quebrar o osso. Então, esse medicamento serve para isso. E a mudança no estilo de vida, mudança nos hábitos de alimentação, atividade física,
atividades físicas, uma boa alimentação com muitos cálcios, uma alimentação visada em cálcios. E a fisioterapia, Pedro? A fisioterapia é sempre bom para o funcionamento melhor ainda do corpo, como força nos músculos, os ossos vai ter uma boa estrutura para conseguir ter, podemos dizer, uma vida um pouco normal, e ajuda até a melhorar no equilíbrio da pessoa, entendeu? Então, gente, eu vim falar um pouquinho sobre isso, sobre a osteoporose, e esses são os sintomas, características dela, viu, gente? Muito obrigado. Olá, meu nome é Jadiele Luiza, sou acadêmica de enfermagem do primeiro período. Eu vou falar um pouco sobre distrofia muscular. O que seria distrofia muscular? A distrofia muscular é um grupo de doenças genéticas raras que afetam os músculos esqueléticos e levam à degeneração progressiva dos tecidos musculares. Estas doenças são caracterizadas pela perda gradual de força muscular e podem variar em gravidade. E quais seriam as causas? A distrofia muscular é causada por mutações genéticas em genes específicos. A maioria dos tipos de distrofia muscular é herdada geneticamente, muitas vezes de forma excessiva, ligada ao cromossomo X, afetando principalmente meninos. Essas mutações resultam em uma deficiência ou ausência de proteínas musculares. E quais seriam os tipos de distrofia muscular? Existe a distrofia muscular de Duchenne, que é a forma mais comum e grave de distrofia muscular. Geralmente afeta meninos e começa na infância. Existe também a distrofia muscular de Becker. Os sintomas geralmente começam mais tarde, na infância ou na adolescência, a progressão da doença é mais lenta. Existe também a distrofia muscular facioscapulohumeral, que afeta principalmente os músculos do rosto, ombros e parte superior dos braços. E também existe a distrofia muscular congênita. Apresenta-se no nascimento ou na primeira infância. Há vários subtipos, cada um com seus sintomas e progressões diferentes. E quais seriam os sintomas da distrofia muscular? Os sintomas da distrofia muscular podem variar, mas geralmente incluem fraqueza muscular progressiva, começando muitas vezes nas pernas e nos quadris e se espalhando para os braços e troncos. Perda de massa muscular ao longo do tempo, dificuldade em realizar atividades que exigem força muscular, como subir escadas, levantar objetos ou se levantar de uma posição sentada. Contraturas musculares, que são contrações involuntárias e prolongadas dos músculos, dificuldade de coordenação motora, problemas respiratórios e cardíacos, em casos graves, devido ao enfraquecimento dos músculos respiratórios e cardíacos.